Agora são exatamente 3h40 da madrugada e eu vou gravar esse vídeo a respeito do Apocalipse capítulo 12, mas não vai ser de todo o capítulo de Apocalipse para o vídeo não ficar tão longo, vai ser apenas de uma parte do Apocalipse para ajudar aqueles que estão pesquisando este livro a se localizar e entender um pouco melhor a mensagem deste capítulo, já que este capítulo ele é bastante simbólico e a própria Bíblia mesma ela dá a interpretação desses símbolos. Então aqui no capítulo 12 do livro de Apocalipse, João escreve uma visão recebida de Deus e ele diz assim: viu-se grande sinal no céu, uma mulher vestida do sol, com a lua debaixo dos pés e uma coroa de 12 estrelas na cabeça. Eu pergunto para vocês se vocês já viram uma mulher dessa passar aí na sua rua. Uma mulher vestida do sol, com a lua debaixo dos pés e uma coroa de 7 estrelas na cabeça. Vocês vão me responder que não, que uma mulher dessa jamais foi vista por alguém. Exatamente porque ela não existe. Mas se ela não existe, de quem ou do que o apóstolo João está falando? De quem que ele fala? Então vamos deixar que a própria Bíblia interpreta para nós todas essas palavras que aparecem ali, como, por exemplo, mulher, sol, lua, coroa, essas palavras todas aqui que são palavras simbólicas. Quando João escreveu o Apocalipse, ele mesmo diz no início, no capítulo 1, que ele estava preso na ilha de Patmos por causa do testemunho de Jesus e da palavra de Deus. Portanto, João ele não tinha liberdade de escrever uma carta falando exatamente de aquilo que ele queria falar, de maneira literal. Porque já que ele estava preso por causa da palavra de Deus, se ele escrevesse de maneira explícita, os guardas lá que estavam vigiando ele, com certeza eles iriam destruir essa carta que João escreveu. Então ele usa palavras simbólicas para quê? Exatamente para que eles não entendessem. Mas para quem é um estudioso das Escrituras Sagradas, sabe que as respostas para isso se encontram na própria Bíblia. Portanto, vamos lá. A palavra mulher, ela representa na Bíblia duas coisas. Primeiro, uma mulher literal, uma pessoa, e também representa a igreja. Como, por exemplo, nós podemos ler em 2 Coríntios, capítulo 11, versículo de número 2. Eu dei um pause aqui no vídeo para vir para 2 Coríntios, capítulo 11, versículo 2, para achar o livro, para o vídeo não ficar tão longo, porque às vezes custa um pouco achar o livro. E esta minha Bíblia, as folhas dela são bastante lisas, daí escapa um pouco dos dedos. Mas é 2 Coríntios 11, versículo 2. Está escrito assim: tenho zelo por vocês com um zelo que vem de Deus, pois eu preparei vocês para apresentá-los como virgem pura a um só esposo, que é Cristo. Aqui, esta carta foi escrita pelo apóstolo Paulo e foi escrita para a igreja localizada na cidade de Corinto. E Paulo diz para eles que Paulo preparou essa igreja para apresentar esta igreja como uma virgem pura
para apresentar para Jesus. Então, está completamente claro aqui na Bíblia que a palavra igreja, que a igreja ela é comparada a uma virgem, ou seja, a uma mulher. Portanto, mulher, no livro de Apocalipse, agora nós podemos voltar para Apocalipse capítulo 12. Mulher, aqui em Apocalipse capítulo 12, representa igreja. Okay? E esta igreja, portanto, João está falando da igreja, e esta igreja, ela está vestida do sol. O sol é um símbolo, é uma metáfora para Jesus Cristo, conforme está escrito no livro de Malaquias, capítulo 4, versículo 2, e Mateus, capítulo 17, versículo 2. E eu já achei aqui Malaquias capítulo 4, versículo 2, já achei o livro, e no versículo 2 do capítulo 4, Malaquias escreve o seguinte: mas para vocês que temem o meu nome, nascerá o sol da justiça, trazendo salvação nas suas asas. Agora eu vou localizar o livro de Mateus. Já estou aqui no livro de Mateus, capítulo 17, versículo de número 2, e diz o seguinte: E Jesus foi transfigurado diante deles, o seu rosto resplandecia como o sol, e as suas roupas se tornaram brancas como a luz. Agora, vou voltar lá para Apocalipse de novo, Apocalipse capítulo 12. E, portanto, quando João ele fala de sol, aqui no capítulo 12 de Apocalipse, é uma metáfora para Jesus Cristo, conforme lido no livro de Malaquias e também no livro de Mateus. E ele também fala, conforme foi lido no capítulo 12, que esta igreja, ela está vestida do sol, ou seja, ela está revestida de Jesus Cristo. Portanto, essa igreja é a igreja de Deus, é a igreja de Cristo aqui na terra. E ela tem a lua debaixo dos pés. Lua é uma referência para a primeira parte da Bíblia. Como nós falamos, o Antigo Testamento. Assim como a lua ela não tem luz própria, mas ela reflete a luz do sol, no Antigo Testamento Jesus Cristo ele não estava presente pessoalmente. Ele não estava presente pessoalmente, mas ele era apresentado pelo Antigo Testamento através das cerimônias que aconteciam no santuário. Por exemplo, no santuário existia lá os pães da proposição. Os pães da proposição representavam Jesus Cristo, o pão da vida. No santuário também existia o castiçal, com as suas lâmpadas que iluminavam o santuário. Este castiçal representava Jesus Cristo também, a luz do mundo. Então Jesus ele estava presente no Antigo Testamento, mas não pessoalmente, mas através das cerimônias e também desses objetos que ali estavam para representar Jesus Cristo. No Novo Testamento já é diferente. No Novo Testamento Jesus já está presente pessoalmente. Portanto, a lua representa o Antigo Testamento, que apresenta Jesus desta maneira. E o texto bíblico, a referência bíblica para isso é o Salmo 89, 34 e 37. Depois, então, vocês podem dar uma olhada no Salmo 89, 34 e 37. O versículo 1 do livro do Apocalipse,
Ele também, do capítulo 12 do livro do Apocalipse, ele também fala de coroa, que é esta igreja, que já foi identificada aqui pela Bíblia como sendo a igreja de Cristo, revestida de Cristo, que tem como base o Primeiro Testamento da Bíblia, certo? Não só o Novo Testamento. Ela também fala ali, João, ele fala de uma coroa, que esta mulher aqui que representa a igreja tem uma coroa de 12 estrelas na cabeça. Portanto, agora nós vamos ver na Bíblia o que significa coroa. Coroa significa vitória, conforme está escrito em 1 Coríntios, capítulo 9, versículo 25, e Tiago, capítulo 1, versículo de número 12. 1 Coríntios, capítulo 9, versículo 25, diz assim: todo atleta em tudo se domina. Aqueles para alcançar uma coroa corruptível, nós, porém, a incorruptível. Então, o atleta, ele se domina em tudo para alcançar uma coroa. A coroa para o atleta é o símbolo da vitória. Da mesma maneira, diz o apóstolo Paulo, nós também procuramos fazer isso para alcançar uma coroa que não é corruptível, que não pode ser destruída, mas que é uma coroa eterna, que é a nossa vitória, que é a nossa própria salvação. Portanto, está claro para nós aqui que o Apocalipse 12, versículo 1, vem falando de uma igreja. Esta igreja, ela está revestida de Cristo, ela tem como base, como fundamento, os ensinos do Antigo Testamento, assim também como os do Novo Testamento, é óbvio. Ela tem também como símbolo a coroa, porque ela é uma igreja vitoriosa, exatamente por ser a igreja de Deus, por ser a igreja de Cristo aqui na terra. E aí é dito depois do versículo 1, no versículo 2, que esta mulher, esta igreja, ela estava grávida e gritava com dores de parto, sofrendo tormento para dar à luz. Isto é, por que esta igreja estava grávida? Exatamente porque ia nascer Jesus Cristo. Como homem, como Deus, ele já existia. Porém, ele ia nascer da igreja como homem. Como Deus mesmo usou um membro da igreja, que foi Maria, a Virgem Maria, para poder dar a luz a Jesus Cristo, para que Jesus Cristo pudesse sair do céu e vir por intermédio do ventre de Maria, por intermédio de Maria, a essa terra. E é dito que no versículo 3 é dito que viu-se também, João vê também, outro sinal no céu, e eis um dragão grande e vermelho, com 7 cabeças e 10 chifres, e nas cabeças 7 diademas. Agora nós vamos ver um pouco melhor o que significa essas palavras aqui, que João escreve no versículo de número 3 do capítulo 12. Então ele vê um dragão. Dragão é símbolo para Satanás, conforme está interpretado pela própria Bíblia, no próprio Apocalipse, no próprio capítulo 12, versículo de número 9. Então o versículo de número 9 diz assim: e foi expulso o grande dragão, a antiga serpente, que se chama Diabo, Satanás, o sedutor de todo o mundo. Ele foi atirado para a terra e com ele os seus anjos. Portanto, quando João diz que ele vê um dragão, ele vê quem? Ele vê
Satanás. E aí, que mais que João diz? Que esse Satanás é dito que ele tem 7 cabeças. Não que ele tem 7 cabeças literais, porque ele se trata de um anjo. Okay? Se trata de um anjo mau. Mas estas 7 cabeças, elas representam governantes políticos, porque o Satanás ele usa várias estratégias para fazer mal para a igreja, para perseguir a igreja. E uma das estratégias que ele usa é usar poderes políticos, usar governantes para fazer isto. Então, essas cabeças que foram vistas ali representam governantes, poderes políticos, conforme está escrito e interpretado pela própria Bíblia em Apocalipse, capítulo 17, versículo de número 10. Então, vamos ver ali Apocalipse 17, verso 10. Apocalipse 17, aliás, eu não vou ler o verso 10, eu vou ler o verso 9. Apocalipse 17, verso 9. Diz assim: Aqui está a mente que tem sabedoria. As 7 cabeças são 7 montes, nos quais a mulher está sentada, são também 7 reis. Então, as 7 cabeças, elas simbolizam 7 montes e também 7 reis, portanto, governantes, poderes políticos. Agora, é óbvio que o capítulo 17 do Apocalipse, ele também fala de uma mulher, mas ele não fala da igreja da mulher do capítulo 12, porque a mulher do capítulo 12 é a igreja de Cristo. Já a mulher do capítulo 17 é a igreja prostituta, a igreja apóstata, que é infiel a Cristo, certo? Mas a interpretação aqui das 7 cabeças vale tanto para o capítulo 17 quanto para o capítulo 12. Então, as cabeças, como nós lemos aqui no capítulo 12 de Apocalipse, as cabeças do dragão, elas representam, como eu disse antes, governantes, poderes políticos. Lá no texto lido de Apocalipse 17, verso 9, disse que representa lá reis, portanto, governantes políticos. Okay? Agora, existe também aqui no capítulo 12, versículo de número 3, outra palavra ali, que é a palavra chifre, certo? Então a Bíblia já interpretou quem é o dragão, é Satanás, já interpretou quem é o que representa as cabeças, representa reis, governantes, políticos, enfim. E agora a Bíblia vai interpretar o que representa chifres. E para interpretar essa palavra simbólica que chifre, nós vamos ler Zacarias 1, 18 e 19. Então, Zacarias 1, 18 e 19, eu vou achar este livro exatamente agora. Zacarias 1, 18 e 19 está escrito assim: Levantei os olhos e vi, e eis 4 chifres. Perguntei ao anjo que falava comigo: O que é isto? Ele me respondeu: São os chifres que dispersam Judá e Israel e Jerusalém. Bom, aqui não se trata de um chifre literal, porque um chifre literal não pode dispersar ninguém. Mas quando a gente se estuda toda a Bíblia, a gente vê que o Israel, Judá e Jerusalém, eles sempre foram dispersos através de quem? Através de outras nações, outros reinos da antiguidade. Por exemplo, Babilônia levou Judá cativo para a Babilônia lá. O Egito levou o povo de Deus cativo como escravo para o Egito. Eles ficaram lá e depois, através
Deus libertou eles através de Moisés. Portanto, este símbolo aqui, chifre, também representa exatamente nações, rei ou reino. Pois onde existe um rei, existe um reino, né? Porque para te ser rei, tu precisa ter um reino. E aonde existe um reino, tem que existir também um rei. Porque não vai ter um reino sem rei. Então, o chifre também representa isto, rei e reino. Agora voltamos aqui para Apocalipse, capítulo 12. E o versículo 3, então, já está desmistificado também, né? A gente já viu aqui no versículo 3 que o dragão representa Satanás, que as cabeças ali representam governantes, poderes políticos. O que mais também que a gente viu? A gente viu que os chifres também representam rei ou reinos, poderes políticos também. Agora, quer dizer, o Satanás, este que persegue a igreja aqui, ele se utiliza de governantes, poderes políticos, reis ou reinos para perseguir o povo de Deus ao longo da história. Ele fez isso no passado e também faz isso, tem feito isso com a igreja de Deus. E aí, na continuidade, o versículo 4 do capítulo 12 de Apocalipse diz assim: a sua cauda arrastou a terça parte das estrelas do céu. Aqui está falando do dragão, né? É óbvio que em palavra simbólica também. Que a gente sabe que quando o Lúcifer foi expulso do céu, ele trouxe a terça parte dos anjos junto com ele. Ele enganou a terça parte dos anjos lá e trouxe para cá. Portanto, as estrelas é interpretada pela própria Bíblia como sendo anjos e também mensageiro. De fato, os anjos também são mensageiros, né? Neste caso aqui, dos anjos de Lucifer, eles são mensageiros de Lucifer, do dragão, de Satanás. Antes eles eram mensageiros de Deus. Eu não vou ler o texto bíblico aqui para fundamentar isto que eu disse agora, que anjo significa mensageiro, exatamente porque para o vídeo não ficar tão longo, já está em 22 minutos. Então a sua cauda arrastou a terça parte das estrelas dos céus, aos quais lançou para a terra, e o dragão se deteve diante da mulher que estava para dar à luz, a fim de devorar o filho dela quando nascesse. A gente sabe que quando Jesus Cristo nasceu, lá em Belém, o Satanás ali, ele usou o governante político da época, né, que foi quem? Que foi Herodes. Para fazer o quê? Para matar Jesus Cristo. E aí ele baixou um decreto lá, onde várias criancinhas recém-nascidas, parece, se eu não me engano, de 3 anos para baixo, foram todas mortas. Porque ele acreditava, já que ele não sabia quem era Jesus, porque os reis, aqueles 3 homens lá do Oriente que vieram para adorar Jesus, eles passaram para Herodes, disseram que o rei de Israel, o rei dos judeus, tinha nascido, que eles iam adorar, e o Herodes disse para eles: tá, tudo bem, vocês vão, e depois vocês vêm aqui me dizer onde é que eu também quero ir adorar ele. Só que Herodes estava mentindo, ele queria matar Jesus. Exatamente porque ele era o governador, né? Politicamente, ele era o rei dos judeus, o Herodes. E aí agora ia aparecer outro para querer tomar o lugar dele. Tu sabe como é que é, político não gosta de perder para ninguém, né? Ele sempre gosta de ganhar e sempre está no poder. Mas só que o que aconteceu? Quando aqueles homens vão lá e adoram Jesus, eles têm um sonho, parece que, se eu não me engano, foi um sonho, e neste sonho Deus dizia para eles voltar por outro lugar e não ir para onde eles vieram, e não dizer para Herodes que aonde estava Jesus. Aí Herodes não sabia onde estava Jesus,
Ele pensou para ele, vou fazer um plano aqui para matar todas as criancinhas de 3 anos para baixo, porque essa criança, esse bebê que nasceu, ele deve ter mais ou menos essa idade, de 3 anos para baixo, pelo tempo que faz. E aí eu matando todas as criancinhas do sexo masculino, eu vou acabar matando ele também. Só que o que acontece? José tem um sonho e Deus manda eles ir para o Egito, se não me falha a memória, para ficar lá por um pouco de tempo, exatamente para que ele não viesse a morrer. Assim, o inimigo usou aqui esse governante político para efetuar os seus planos, para destruir Jesus Cristo quando ele nascesse, mas os planos dele deu errado. E aí, diz assim o versículo de número 5. Ela deu à luz um filho, homem, que há de governar todas as nações com cetro de ferro. E o filho da mulher foi arrebatado para junto de Deus e do seu trono. Até aqui, ou seja, Jesus Cristo, depois que ele terminou o ministério dele, que ele morreu, ressuscitou, ele foi para junto de Deus lá no céu. Então agora a gente começa a entender, né, do que o Apocalipse capítulo 12 fala. Ele fala da igreja, de Deus, ele fala de Satanás, da perseguição, de poderes políticos, ele fala de Jesus, certo? E então, por hoje, eu vou fazer esse vídeo até aqui. Um outro dia, pode ser que eu dê continuidade nesse vídeo. Mas antes de terminar, eu quero ler um último versículo para vocês. Que é o versículo de número 17, do próprio capítulo 12. Então, como vocês já acreditam, a mulher mencionada no capítulo 12 de Apocalipse é a igreja. E aí no próprio capítulo 12, versículo de número 17, diz assim, ó, o dragão ficou irado contra a mulher e foi travar guerra com o restante da descendência dela, ou seja, os que guardam os mandamentos de Deus e têm o testemunho de Jesus. Agora, aqui está claro que esta igreja, além dela estar revestida de Cristo Jesus, ela é a igreja que guarda os mandamentos de Deus. Portanto, meu amigo e minha amiga, Deus está revelando para ti, nesta madrugada, através das Escrituras Sagradas, qual é a sua igreja. A sua igreja é aquela que, apresentada por João aqui no capítulo 12, como aquela que está revestida de Cristo, porque ela crê que a salvação é dada somente por meio de Cristo, pelo sacrifício dele, mas ela também guarda os mandamentos de Deus. Que se tu ainda não faz parte desta igreja, e eu não estou falando aqui de denominação, certo? O Apocalipse também não está falando de denominação, ele está falando de um povo, de uma igreja, que tem Jesus Cristo como seu único e suficiente Salvador, Jesus como seu único meio de salvação, e ela também guarda os mandamentos de Deus. Se tu ainda não faz parte dessa igreja, meu amigo, tu está sendo convidado agora a fazer parte dessa igreja. Se tu já acredita que Jesus Cristo é o único Salvador, é a única salvação, mas tu não guarda os mandamentos de Deus, ou não guarda um desses mandamentos de Deus, que são 10, tu está sendo convidado a partir de hoje, deste sábado, começar a observar todos os mandamentos de Deus. Um grande abraço e até a próxima oportunidade.